natureza é o meio ambiente. A palavra ambiente do latino ambire, o que está ao redor. O que está ao redor do sujeito. O sujeito não é natureza, é zoon politikon, como diz Aristotele, é animal político. É Homo sapiens, é ser a imagem de Deus. Obviamente, esta separação começa já com o mito da Gênesis. Todas as religiões monoteístas, religião que estão, cujo credo, cuja crença está ligada a um texto escrito, são religiões antropomórficas. São religiões que separam o humano da restante espécie e o coloca acima. E, portanto, podemos dizer, obviamente, generalizando muito, que são formas de mística, mais que mística, de religiões antiecológicas. Ao contrário, todas as religiões animistas, todas as religiões politeístas, todas as religiões, e aqui no Brasil, outro grande mérito do Brasil, é um dos maiores produtores de mística do mundo. Junto à Índia, provavelmente, são dois grandes polos das místicas do mundo. É impressionante a capacidade que as culturas brasileiras têm de produzir mística. Pensamos ao candomblé, onde todos os orixás são ligados à força da natureza. Pensamos ao xamanismo indígena. Pensamos, isto é, a forma de relações místicas, sacras, com os vegetais. Isso é uma outra grande riqueza do Brasil. Terceiro mito, mito da essência da natureza. Isto é, a concepção ocidental parte do pressuposto que existe uma naturalidade das coisas. A natureza é algo que tem suas leis próprias. Né? Isso, obviamente, tem raiz também em Newton, em Descartes, isto é, em pensadores que pensaram. Né? Newton dizia que o universo era um grande relógio e que cabia ao cientista descobrir as leis que regulamentavam esta grande máquina perfeita. Então, a natureza é pensada como algo natural, até no nosso linguajar, né? É natural, isso é natural, é da natureza. Mas se nós entramos na lógica da biosfera, na lógica de Gaia, na lógica da conectividade, a natureza muta, é um organismo vivo, e, portanto, sai do próprio nível de equilíbrio e se trasforma. No interior da biosfera não existe externalidade. A própria técnica é natureza. O petrólio che pollui è natureza. Umano è parte della natureza. Então, o termo natureza probabilmente è un termo che nos inevitabilmente leva a um erro, a impossibilidade de nomear de uma forma mais complexa e mais reticular a experiência da ecologia contemporânea. O outro mito é o mito da ecologia fragmentária, isto é, a divisão entre diversas espécies, que também cria Aristotele na física, o orgânico, o inorgânico, o humano, o animal, o vegetal, in uma prospettiva di organismo vivos interagente, in uma prospettiva também de conexões de superfície de qualquer tipo realizada na internet das coisas, não há externalidade. Nós somos orgânico e inorgânico ao mesmo tempo. Nós somos animais, vegetais e minerais ao mesmo tempo. Então, esta ideia de fragmentariedade é uma invenção da ecologia ocidental. Volto a dizer, o Scraô conversa com uma pedra. Ele diria a mesma coisa de nós quando nos vê falar com um smartphone, provavelmente. Ele também conversa, tem também um machado entre eles. Ele não diria isso porque ele também já está com o smartphone há muito tempo, então sabe muito bem como é isso. Mas estou dizendo, nós adquirimos esta forma comunicativa complexa com a tecnologia, readquirimos com a tecnologia digital, com a conexão com a internet das coisas. Mas para os povos nativos, dos povos nativos do Brasil, isto nunca não existiu. Essa dimensão comunicativa com os animais também, com a ecologia, com a complexidade. Enfim, o mito da ecologia política. Aqui, obviamente, é mais uma impressão, uma opinião minha, mas a ideia de pensar que existe uma ecologia fragmentada leva a pensar ao Parlamento das Coisas de Bruno Latour. Isto é, uma vez que a ecologia é fragmentária, é separada, devemos dialogar para tentar, como podemos dizer, ecologizar nossas relações. Aí, COP21, em Paris, em novembro do ano passado,
cientistas, 250 nações, grupos de empresas maiores do mundo se reuniram para tentar limitar emissões e limitar o incremento da temperatura. Chegaram a soluções. Bom, aí Latour diria tranquilamente: parlamento das coisas. Humanos e não humanos que vão dialogar para encontrar um equilíbrio. Pode ser, mas sim, é uma visão muito pariense, é o meu modo de ver, da ecologia. Se todos vocês devem conhecer um pouco Paris, a ideia de natureza em Paris é diferente da ideia de natureza no Acre. Paris, a natureza, são parcos lindíssimos, onde se pode passear, tem o barulhinho da água, tem os patinhos andando na fonte. É um pouco diferente de andar na selva, de andar na floresta, onde você é atacado, primeiro, da uma infinidade de mosquitos que vão sugar seu sangue continuamente. E segundo, dá vários tipos de bichos, de animais. A ideia de natureza tropical não é a ideia de natureza da industrialização moderna, da filosofia e das ciências sociais modernas. Então, do meu ponto de vista, o parlamento das coisas é a urbanização da natureza. É a politicização da natureza. E isto vale tanto por Bruno Latour, a meu modo de ver, quanto por Toni Negri e por toda a ideia do bem comum. Que pode ser, ovviamente, uma ideia simpática, mas da uma prospettiva ecologica pressupõe uma politicização e, portanto, uma antropomorfização da própria natureza, que provavelmente, como nós sabemos muito bem aqui no Brasil, não é ética. A natureza não tem a ética. A ética é um produto humano. Então, nós podemos, obviamente, sensibilizar justamente com como são tratados os animais, como são maltratados, como são mortos, como são criados de uma forma artificial, etc. Mas a mãe onça, para dar comida aos seus filhotes, vai comer uma outra mãe. Esse é um texto que coordenei alguns anos atrás, junto ao professor Mário Pireddo da Universidade di Roma, che ovviamente põe a questão sobre a fim da narrativa, ou a necessidade de pôr em discussão a narrativa ocidental produzida sobre o humano. Então, nos anos 90, houve um amplo debate mundial sobre o pós-humano, né? E ovviamente com significados, atribuições diferentes. A nossa opção era reunir pesquisadores de várias áreas, da medicina, biologia, filosofia, etc., para discutir o pós-humanismo. Qual é a diferença entre pós-humano e pós-humanismo? O pós-humanismo faz referência a uma narrativa específica sobre o humano, que nasce com Sócrates e Platão no V século a.C., chega ao humanismo de Sant'Agostino e chega até a Kant, a toda a tradição moderna filosófica europeia. Esta tradição produz uma narrativa sobre o humano, que é baseada em alguns mitos. O mito do autopoietismo, da separação do humano do resto, da superioridade da inteligência humana em relação aos outros, da forma de produzir conhecimento autonomamente, da separação da técnica. Um conjunto de mitos que compõe a ideia de humano produzida pela Europa. Este livro, não acaso, foi pensado aqui no Brasil, porque no Brasil existem populações e culturas que têm outra ideia de humano. Nem melhor nem inferior, não cabe aqui, não é esta a questão. A questão, semmai, será qual é a mais idônea ideia de humano para fazer com que a nossa espécie não desapareça. Aí, provavelmente, o Yanomami nos pode dizer alguma coisa a mais respeito a Kant, respeito a outros ilustríssimos pensadores que foram importantíssimos, que são e têm um mérito infinito, mas que não se ocuparam e não pensaram o humano em uma perspectiva de conexão com o vegetal, em uma perspectiva de conexão com o animal, em uma perspectiva de conexão com a temperatura do planeta. Não é uma culpa, ninguém consegue pensar o todo, assim como o Yanomami terá outros limites. Não estou criando uma ideia de um novo tipo de mito de bom selvagem, né, que era muito na moda no iluminismo francês, sobretudo Rousseau, né, que você sabe que boa parte das ideias da sociedade de Rousseau foram pensadas através da leitura que Rousseau fazia
dos relatos dos escritores que, da América Latina, em particular do Brasil, descreviam o estilo de vida das populações indígenas que encontrava aqui, que viviam em harmonia, sem possuir coisas, e morava em tranquilidade no meio da natureza, etc. Bom, esta ulterior transformação ecológica criada por Gaia, né, que é consequência das diversas etapas que eu narrei brevemente, a circunnavigação de Magellano, a ideia cósmica do cosmo criado por Galileu, a ideia da imagem que é produzida pelo Apolo 11 da Terra vista da Lua, até a ideia da placa tectônica e até a ideia di Gaia. Oggi chegamos a uma ulterior transformação ecológica, a uma ulterior mudança, ligada à digitalização de Gaia. Isto é, a forma de ecologia de redes que cria um novo tipo de ecologia conectada através de sistemas operativos digitais. Parte deste conteúdo está desenvolvido neste livro que escrevi junto a 2 meus colaboradores, é o resultado de uma pesquisa que fizemos alguns anos atrás, Redes Digitais e Sustentabilidade, a interação com o meio ambiente na era da informação, no qual se discute exatamente como as tecnologias de redes são portadoras de uma nova, não apenas de uma nova cultura ecológica, mas também de um novo tipo de ecologia. Vou agora dar algumas indicações bibliográficas, posso dar outra depois. Esse é um texto muito importante, The Marvelous Clouds, de John Durham Peters, no qual ele diz que hoje a natureza é mídia. O ar se tornou uma mídia, a água se tornou mídia, o carbono se tornou mídia. Então, desenvolve uma ideia que faz uma relação estrita entre mídia e natureza, o que ele chama natureza, elementos naturais. Um outro texto importante para capire a conexão entre ecologia e redes é este texto de Jeremy Rifkin, A Terceira Revolução Industrial, no qual ele diz que existe uma stretta relação entre un modello comunicativo di una determinata epoca e a forma e a fonte energetica che aquela determinata epoca utilizza. A humanidade di Rifkin consegue fazer pulo para frente qualitativo somente quando essas duas características mudam junto. O modo di produzione energetico e o modello comunicativo. Diz Rifkin, na nossa época, nós estamos passando da um modelo comunicativo analógico, de grande centralização e produção de informações e depois disseminação em massa, que era o modelo da rádio, da TV, do cinema, etc., que utilizzava um modelo energético basato também em tipos de energias escassas e muito cara, petróleo, carbono, etc., o carbono fóssil, que também significava concentrar e produzir uma grande energia para depois disseminá-la, o modelo também das barragens aqui no Brasil, e do modelo do petróleo, sobretudo. Hoje, diz Rifkin, nós estamos passando para uma outra fase, que é a fase da comunicação distribuída. Na comunicação distribuída de redes, todo mundo não somente tem acesso às informações, mas todo mundo produz a sua informação. Nós devemos encontrar, diz ele, um modelo energético que funciona da mesma maneira. E, ovviamente, é o modelo da ecologia renováveis, onde cada edifício, diz ele, pode produzir a própria energia, com placas solares, com biomassa, com outras formas de energia que vão dar o aprovisionamento e, sobretudo, a independência e a autonomia de energia a cada edifício. Cada edifício, diz Rifkin, na terceira revolução industrial, deve ser uma fábrica de energia, que produz a energia do qual ele necessita e põe em círculo, esattamente come a rete di internet, o excedente. A digitalização, portanto, cria um novo tipo de ecologia transorgânica, basada na internet das coisas, no big data, impressora 3D, que estão hoje produzindo novos tipos de materialidade, mas também
novos tipos, estão imprimindo órgãos para transplante através de impressora 3D. Biotecnologia e, ovviamente, in una prospettiva di múltiplas naturezas que são conectadas através de circuitos informativos que realizam um novo tipo de transorganicidade que tentarei brevemente explicar agora. Como estão com o tempo? Ah, não, então vou terminar em 5 minutos para deixar 30 minutos o debate, que com certeza será a parte mais interessante. Qual é esta ideia de transorganicidade que nasce pela conectividade, pelo novo tipo de conectividade que conecta tudo o que existe? A internet hoje não conecta mais apenas pessoas, dispositivo, tecnologia, mas conecta a biosfera. Não só pela forma de conexão da internet das coisas, mas também pela forma de conectividade de territórios, de espaços, e forma de conectividade que realiza um tipo de conexão transorgânica. Que significa um tipo de conexão transorgânica? Vou explicá-lo com 3 ideias, 3 exemplos. A infomatéria, o sangue digital e a transubstanciação. A infomatéria, o processo de digitalização criou um novo tipo de materialidade. Um exemplo típico são as pedras de Marte. Nós, recentemente, um ano e meio, acho que é, mais ou menos, um ano e meio que uma sonda espacial chegou, aterrissou em Marte, lançada pela NASA, e que começou, obviamente, a fotografar o solo de Marte, a fotografar essas paisagens. A gente viu, tinha pessoas que achavam que tinha pessoas andando, enfim, assim, várias coisas na internet, como sempre. Mas assim, pela primeira vez, nós começamos a ver a paisagem de Marte. Mas esta sonda, este robô, não somente fotografava, ele pode analisar as pedras, os territórios, os materiais que ele encontra. Então, por exemplo, uma pedra, ele pode estabelecer com exatidão o tamanho, a forma, o peso e analisar também a composição. Então, este tipo de matéria é uma matéria nova, é uma matéria da qual não tínhamos conhecimento. Não somente porque está em Marte, porque é extraterrestre, mas porque é uma matéria que nós podemos ver. Podemos saber sua composição, podemos saber o seu peso, mas não podemos tocá-la. Então, esta é uma matéria que é material, mas a qual temos acesso somente através de dispositivos de tecnologia de informação digital. Então, é uma matéria que não pode ser definida como uma matéria que nós podemos tocar, porque é diferente. Então, eu proponho a ideia da infomatéria. É uma matéria que podemos alcançar somente através de tecnologia de informação, e é uma matéria que, ao mesmo tempo, é matéria, mas é informação. O segundo exemplo é o sangue digital. Esta imagem é extremamente forte. Só a imagem desta moça, Neda Salem. Alguém ouviu falar de Neda Salem Golan? No Brasil, infelizmente, não chegaram essas imagens, mas essas imagens deram a volta, ou chegaram, não foram muito comentadas. Depois, em 2009, em 20 de junho de 2009, depois das últimas eleições no Irã, que foram, obviamente, contestadas por toda a população, por boa parte, a maioria da população do Irã, que levaram nas ruas milhares de cidadãos contra a enésima reeleição do presidente iraniano, que se rielegeu, e segundo a população iraniana, boa parte dela com brolhos eleitorais, com eleições não democráticas. Entre os manifestantes havia esta jovem moça, que era estudante de filosofia, e que foi atingida por uma guarda israelense no rosto com um tiro de uma guarda do presidente. Perto dela havia outras pessoas que gravaram com o celular os últimos
minuto di vita di Neda. As imagens estão no YouTube, eu confesso que nunca tive coragem de assistir, mas essas imagens deram a volta no mundo. Esta imagem criaram um movimento de solidariedade mundial que levou ao bloqueio econômico do Irã, que levou o Irã a ser condenado pela ONU e por todos, a maioria, uma boa parte dos países. O Brasil não. Logo em seguida, o presidente Lula recebeu com honores o presidente do Irã no Brasil. Logo em seguida, inclusive, desse tipo de eleições que aconteceram. A ideia deste sangue é um sangue que, como a pedra di Marte, é um sangue verdadeiro, biológico. O sangue biológico ficou na rua. Obviamente, logo em seguida, foi lavado, foi evaporado, desapareceu. Mas a digitalização destas imagens e a divulgação deste sangue online criou um sangue que conectou, que continuou vivo e que conectou popolações e pessoas diferentes. A natureza deste sangue é uma natureza biológica e informativa ao mesmo tempo. A mesma coisa poderíamos dizer da manifestação de junho, aqui no Brasil. A quarta sangrenta em São Paulo, quando as pessoas que estavam na rua foram reprimidas duramente pela polícia municipal e as imagens foram filmadas de agressões e também correu sangue nas ruas. Aquele sangue, 2 dias depois, juntou uma população muito maior em solidariedade, porque foi ampliamente visto, mostrado a total arbitrariedade e a crueldade da polícia em reprimir uma manifestação pacífica. A digitalização, a natureza desse sangue digitalizado tornou o órgão repressor da polícia um órgão incentivador de uma manifestação ainda maior. Então, transformou a natureza da ação repressora. Mas, sobretudo, a natureza deste sangue é uma natureza que é orgânica, mas também informativa. Que, como a pedra di Marte, é a rappresentação clara de um novo tipo de. Não devemos usar a palavra natureza, né, mas para não se entender, de um novo tipo de entidade. A terceira ideia de transorganicidade é a transubstanciação. A transubstanciação é o que, durante o ritual da missa na religião católica, se usa para denominar o momento no qual o padre impõe as mãos em cima do vinho e da hóstia e a transforma em corpo e sangue de Cristo. Para os fiéis, para quem acredita na religião católica cristã, o vinho e a hóstia se transformam realmente em corpo e sangue de Cristo. Não é que significa. Os protestantes acreditam que a comunhão é mais simbólica, é um ato simbólico de união. Para os católicos, não. Há lá realmente uma alteração da natureza, mesmo que a espécie permaneça iguais. Ao ver e ao beber ou ao comer, você vai comer uma hóstia e o vinho. Mas para quem faz isso com fé, aquela hóstia e o vinho, mesmo ficando hóstia e vinho na espécie, na forma material, sensorial, só realmente o corpo e sangue de Cristo. Então, esta ideia de uma transubstanciação de uma matéria que permanece como é, mas que ao mesmo tempo é alterada, é a metáfora para entender o sangue de Neda. É a metáfora para entender a nossa condição conectada. Que nos parece, ao mesmo tempo, que nós continuamos a habitar cidades, territórios físicos, mas que ao estar conectado, na verdade não, mas que ao estar conectado, essas realidades que nos continuam aparecendo física, material, objetiva, são outras coisas também. O nosso andar na metrópole, com um dispositivo móvel. É uma deslocação não apenas territorial, é uma deslocação não apenas física. A forma di partecipazione attivista che tentei di narrare antes, questa ecologia complessa che comincia na rede, vai na rua, continua conectado, volta na rede, volta na rua, isto é, que é construída por diversos atores diferentes.
Esta ideia da transorganizzazione também é desenvolvida pelo filósofo italiano Mano Perniola, nesse texto importante, o Sex Appeal Inorganico. Ele, cito brevemente por brevidade, ele faz referência ao Art Deco. O Art Deco, núcleo duro da sonoridade do rock progressivo, não consiste na exibição delirante de gritos, ânsia e gemidos sexuais, acompanhado por uma impostação instrumental heavy metal, mas no fato de que tanto a voz humana quanto o som dos instrumentos só são desfrutáveis por meio de uma distorção, de um filtro, de uma montagem que os torna artificiais, mas não mecânicos. Eles são, de algum modo, uniformizados numa sensibilidade neutra, que justamente porque escapa do prazer e da dor, não conhece repouso nem catarse. Assim, a manifestação eletrônica da voz humana evoca penetrações infinitas, que se enterra além da boca e da garganta, em profundidades que não são mais de carne. É como se justamente destas invasões, em canais que se parecem mais a tubos de órgão do que a conduto biológico, provesse um canto inerente às coisas. Um outro exemplo de transorganicidade é a condição xamânica. É esta ideia de um tipo de conexão que não é resultado de uma ação. E vou terminar com questa parte. A maioria, boa parte, maioria não só, eu diria a maioria, dos estudos sobre redes são estudos que buscam conhecer a rede a partir da criação de agregações e desagregações. A criação de hubs, de link, contar o número de link, como a teoria matemática de Barabasi, ou pensar a teoria de autorrede do Bruno Latour, as cartografias das controvérsias. Isto é, a rede é pensada como associação de atantes em volta de uma controvérsia. E, portanto, a ideia de rede é uma rede agregativa, os coletivos, como chama Latour. Esta ideia é uma ideia ainda frontal, primeiro, mas é uma ideia também ainda muito ligada a uma perspectiva de movimento. E não leva a conto, aliás, desconhece por inteiro, a transubstanciação. Isto é, a alteração da natureza que acontece, do estatuto de natureza, que acontece sem movimentação nenhuma, mas pelo processo de digitalização. Então, o tipo de transorganicidade que as redes produzem não são agregações, mas são conexões. Isto é, sempre Perniola definiria na ideia de trânsito. O trânsito é a passagem do mesmo ao mesmo, isto é um não movimento, é uma não ação. Diz Perniola, né a casa né fora, né ida né volta, né pátria né exílio, né tradição né inovação, nem passado nem futuro, mas transição, traslação, tradução no tempo, na psique, na linguagem, na sexualidade, na sociedade. Em cada lugar está tudo o que deveria estar, porque existe a coisa mais importante, o presente. Assim não alcançamos a imobilidade, mas às vezes a temporalidade do espaço, a sua dimensão efetiva e histórica. O xamanismo é exatamente isso, é um trânsito. Não é que o xamã se transforma em um jaguar, em uma onça ou em uma planta, mas ele se torna uma planta, um jaguar. E voltamos à riqueza do Brasil. Meu tio Yaguareté, de Guimarães Rosas. Transorganicidade. O animal e o humano que se trocam. Na habilidade literária de Guimarães Rosas, não se entende mais quem é quem. E no final, o jaguar come o caçador. A transorganicidade. O ciclo trófico. A cadeia alimentar. Portanto, nas redes sociais transorgânicas conectadas, não há ação, mas há ato. Em grego, aion. O aion grego, o ato é distinto da ação. A ação é teleológica. A ação é o resultado de um projeto. Eu decido daqui ir ao banheiro. Vou passar por aquela porta, vou chegar ao banheiro. Então, há uma estratégia, há um conjunto de etapas e, portanto, é a realização de algo que me leva a um objetivo que eu escolho, elejo. O ato é algo que acontece de uma forma inesperada e que, sobretudo, é irrepetível.
e que no caso da conexão leva não apenas a uma conexão informativa, mas leva também a uma alteração da própria substância, a uma alteração do estatuto da natureza originária. Termino mesmo. A dimensão cognitiva esprime as dimensões de um sentir né sujeito cêntrico, né tecnocêntrico, né aquela própria das práticas de um agir sociotécnico, baseada nas dinâmicas dialógicas construídas entre humanos e técnica. Ao contrário, o ato cognitivo tem a ver mais com o adinamismo da conexão informatizada de substância que exprime a transubstanciação não apenas humana, mas da condição habitativa da inteira infobiosfera. Obrigado.